Olá pessoal, vou passar para vocês então aqui uma experiência que eu tive com registros no Visual, tá? Foi uma coisa que eu tive um pouco de dificuldade nos estudos aí. O pessoal também teve dificuldade de encontrar explicação na internet, então está passando para vocês rapidamente hoje aqui. Direto ao ponto, então, vamos aqui a um modelinho simples, tá certo? Então, o que mais interessa para a gente é o início aqui, tá certo? Então, como que vai lançar isso aqui no Visual para vocês estarem testando os algoritmos que vocês fizerem aí. Então, algoritmo sem nome, tipo, aqui o nome do meu registro, coloquei o nome de ficha, igual registro. Aqui o detalhe tem que ser igual, não pode ser dois pontos, senão não vai funcionar. Tá? Então, igual registro. Logo depois, as informações que estarão dentro desse meu registro, né, que se chama ficha. Então, esse meu registro chamado ficha tem dentro dele nome e idade. A explicação mais bacana para isso aqui é vocês pensarem que dentro dessa minha ficha, dentro desse meu registro, eu tenho duas variáveis, tá? Nome e idade. São outras variáveis, assim como no vetor. Né? Dentro de um vetor, tu tem aqui, no nosso caso, de 0 a 4, eu tenho 5 posições, ou seja, posso armazenar 5 variáveis. Dentro desse meu registro, eu posso armazenar duas variáveis. Tá certo? Então, essa é a melhor maneira de entender essa situação no registro. Então, tipo, nome igual registro, as minhas variáveis, fim registro. Tá? Isso aqui é importante para o lançamento do registro. A partir daqui, eu vou lançar minhas variáveis. Então, lancei aqui cliente, que é um vetor de 5 posições, de ficha. Por que de ficha? Porque ficha é o nome do nosso registro. Isso aqui que vai fazer com que ele entenda, tá, que dentro das posições desse meu vetor vai ser um registro chamado ficha. Assim como a gente chama, né, normalmente lá uma variável qualquer. Tá certo? E aqui embaixo, então, uma variável contadora para eu poder fazer o meu loop. Tá certo? Só para entender aqui então, pessoal, ficar bem claro. Então, eu tenho um vetor de 5 posições. Dentro de cada posição desse vetor aqui, então, posição 0, posição 1, 2, 3 e 4, eu tenho um registro. Ou seja, para cada posição eu tenho nome e idade. Na posição 0 eu vou ter nome e idade. Posição 1, nome e idade. E assim sucessivamente. Certo? Vamos dar início aqui então o nosso loop para poder lançar os dados. Então, para i de 0 até 4, né? Então, 0 até 4, faça. Então, para faça comum, você já deve saber fazer. Entre com o nome. Aqui também outra parte interessante. Leia clientes, né? Entre parênteses i, como se lê um vetor, ponto nome. Então, essa é a maneira correta de chamar essa variável aqui do meu registro. Tá? Anteriormente, no vetor a gente chamava clientes.i, e era a posição do vetor. Agora tem que dizer qual é a variável, né? Qual é a informação constante no meu registro que eu quero que ele chame. Já que dentro dessa posição 0 do meu vetor aqui, eu tenho nome e também tenho idade. Então eu tenho que especificar isso. Então como é que eu vou especificar? Ponto nome e ponto idade. Tá? Então entre com o nome, leia clientes na posição i, que no caso aqui é 0, tá? Ponto nome. E ele vai então registrar minha variável. Dando prosseguimento, digite a idade, mesmo procedimento, né? Cliente na posição i, inicialmente 0, ponto idade. Tá? E a impressão também é uma coisa simples aqui, só para a gente ver que funcionou. Zerei minha variável contadora, né, que já estava lá em 4. Para ir de 0 até 4, faça, escreva cliente na posição i, né, posição 0 até 4, ponto nome e depois cliente na posição i, ponto idade. Então, a gente digitou e agora ele vai imprimir isso aqui na tela para a gente. Bem simples aqui o algoritmo, só para entender realmente o lançamento do registro. Tá? Não tem foco aqui da gente explicar como é que funciona vetor, etc, etc, etc. Vamos colocar a funcionar então. Vamos lá. Executar. Entre com o nome. Vou digitar o nome. João. Vai pedir a idade. 54. Outro nome. Pedro. 52.
Victor. Vou dar nomes aleatoriamente aqui, tá, pessoal? 45. Que mais? Mário. 41. E Mauro com 21 anos. Tá? Então ele leu e imprimiu para nós aqui. João, Pedro, Victor, Mário e Mauro. Tá certo? Então, 5 posições. E ele imprimiu na tela 5 posições do vetor com as duas informações para cada um, né? Como pode ver. Esse aqui é nome, variável nome, e aqui a variável idade dentro daquele registro. Apesar de não ser explicado dessa maneira para a gente, né? Então, a maneira mais fácil de entender é isso. Dentro de cada posição daquele vetor, vai ter um registro, e esse registro, nesse caso específico, tem duas variáveis, duas posições. Mas poderia ter 3, 4, 5, 10, 15, 20 posições lá dentro disso aí. Tá certo? E na hora de chamar, então, lembrar, pessoal, na hora de chamar, a maneira correta é essa aqui. Tá certo? Espero ter ajudado o pessoal aí. Futuramente vão estar lançando outros vídeos sobre isso aí. Tá bom? Um abraço a todos.